Billy Graham disse uma vez que os escolhidos por Deus não se limitam a rotinas banais. A Bíblia chama-os para uma missão que transforma o mundo. Já alguma vez te perguntaste por que alguns parecem destinados a um propósito maior, enquanto outros seguem um caminho comum? Jesus afirmou em João 15:19: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas por que não sois do mundo? Pois eu vos escolhi do meio do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Este versículo revela uma verdade profunda. Os escolhidos de Deus não se encaixam nos sistemas deste mundo porque foram chamados para algo mais grandioso. Hoje, vamos explorar por que os verdadeiros filhos de Deus não se conformam com empregos comuns e como a Bíblia explica esta realidade. Se alguma vez sentiste que não pertences ao cotidiano trivial, esta mensagem pode ser a resposta que esperavas. Queres saber qual é o plano que Deus guardou para ti desde o início dos tempos? Antes de começarmos, deixa um nos comentários se estás pronto para descobrir o teu propósito divino e segue-nos para mais. Fica até ao fim, porque há uma surpresa impressionante à tua espera. Deus separa certos homens e mulheres para propósitos que vão além da lógica do mundo. Enquanto a maioria segue um caminho previsível, limitada pela segurança de um emprego, os escolhidos sentem no fundo do seu ser que há algo mais. Uma inquietação que os impede de se acomodarem. Não é mera insatisfação, é uma voz interior que sussurra constantemente: foste criado para algo maior. Isto não é coincidência, é a confirmação de que Deus tem um chamamento especial para eles, um que não cabe nas estruturas convencionais do mundo. Jeremias 29:11 revela: porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem-estar e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando Deus te escolhe, Ele não te destina a uma vida vulgar. Ele separa-te para um propósito maior, que rompe com a mentalidade de dependência das coisas materiais e te introduz numa dimensão onde a fé é a tua verdadeira fonte de sustento. Se isto te toca, dá um gostei e segue-nos. Comenta se sentes este chamamento. Muitos dos grandes homens e mulheres da Bíblia nunca foram chamados para empregos comuns. Eles não seguiram o padrão de alcançar estabilidade mundana, acumular riquezas e reformar-se confortavelmente. Em vez disso, foram chamados a deixar o conhecido e avançar para o desconhecido. Abraão era um homem estabelecido na sua terra, rodeado pela segurança da sua linhagem e posses, mas Deus chamou-o a partir sem sequer lhe dizer para onde ia. Em Gênesis 12, 1-2, lemos: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Deus nunca prometeu estabilidade humana, mas sim um propósito divino. Os escolhidos sentem esse mesmo chamamento, uma urgência interna que os impede de se contentarem com o vulgar, porque foram desenhados para o extraordinário. O mundo ensina que uma pessoa deve estudar, garantir um bom emprego, trabalhar arduamente, poupar dinheiro e viver dentro dos limites de um salário fixo. No entanto, a mentalidade do reino é completamente diferente. Deus nunca planeou que os seus filhos dependessem de um sistema que Ele próprio não criou. Jesus viveu esta realidade, cresceu numa casa onde o seu pai terreno, José, era carpinteiro e certamente aprendeu o ofício. Mas o seu propósito ia muito além de construir móveis. A sua verdadeira missão começou quando deixou essa ocupação terrena para cumprir o chamamento divino. Em Lucas 2:49, quando Maria e José o procuraram ansiosamente, Jesus respondeu com uma frase que define tudo: por que me procuráveis?
Não sabíeis que eu devo estar nos negócios de meu Pai? Esta é a realidade dos escolhidos. Eles não podem ficar presos no que o mundo chama de estabilidade, porque há uma missão celestial à espera de ser cumprida. Se isto ressoa contigo, clica em gostei e subscreve. Se não, deixa um não nos comentários. Não percas a surpresa no final. Muitos crentes sentem que os seus empregos os sufocam, que a rotina diária consome a sua energia e os afasta do que realmente querem fazer. Não se trata de preguiça ou descontentamento, é uma desconexão entre o que fazem e o que Deus colocou dentro deles. Se constantemente te perguntas, é só isto? Fui mesmo criado apenas para trabalhar, pagar contas e repetir o ciclo até morrer? Swing, é provável que estejas a sentir o chamamento para sair do vulgar. A história de Moisés é um exemplo perfeito. Ele foi criado no luxo do palácio do faraó, educado na sabedoria egípcia e com um futuro garantido no governo. Mas Deus não o chamou para ser apenas mais um oficial. Chamou-o para libertar o seu povo. Moisés podia ter se acomodado na sua posição, mas dentro dele ardia um fogo que não podia ignorar. Atos 7:23 diz: quando tinha 40 anos, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Esse impulso não era mera curiosidade, era o Espírito de Deus a despertar a sua missão, e quando tentou agir por conta própria e falhou, Deus levou-o ao deserto para o moldar e ensinar-lhe que o seu destino não estava numa estrutura humana, mas na obediência ao plano divino. A chave para entender por que os escolhidos não se encaixam em empregos comuns é reconhecer que foram desenhados para operar num sistema diferente. Enquanto o mundo depende da segurança de um salário, os escolhidos confiam na provisão sobrenatural de Deus. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar, deu-lhes instruções claras em Mateus 10:9-10. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem saco para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Não é um convite à irresponsabilidade, mas um chamamento a depender da provisão de Deus em vez de um sistema mundano. Quando Deus chama alguém, Ele próprio assegura o seu sustento. Pedro era pescador, uma ocupação estável para a sua época. Mas quando Jesus disse: vem, segue-me e farei de vós pescadores de homens. Mateus 4:19, Pedro deixou o seu barco sem hesitação. Não pediu um contrato, nem exigiu segurança financeira. Sabia no seu espírito que o que Jesus oferecia era maior do que qualquer rendimento terreno. As pessoas chamadas por Deus para algo maior vivem momentos de crise profunda nos seus empregos. Sentem que não podem continuar, que o seu espírito definha a cada dia passado num trabalho que não ressoa com o seu propósito. Isto não significa que todos devam demitir-se imediatamente, mas sim que devem começar a procurar sinais de para onde Deus os está a levar. A história de Eliseu é um exemplo perfeito. Ele era um homem trabalhador, a lavrar a terra com 12 juntas de bois, quando Elias o chamou. Reis 19:19 diz: Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu compreendeu imediatamente o que isso significava e deixou tudo para o seguir. Não fez cálculos financeiros, não perguntou quanto ganharia ou quanto tempo a missão duraria. Simplesmente respondeu ao chamamento porque sabia que o seu destino não estava atrás de um arado, mas na obra de Deus. O mundo vai sempre tentar convencer-te de que precisas de estabilidade antes de seguir Deus, que deves primeiro assegurar as tuas finanças, estabelecer a tua carreira e só depois pensar no propósito. Mas a Bíblia ensina o contrário. Deus chama primeiro e quando respondes, Ele trata do resto.
A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas quando obedeceu à palavra de Elias e o alimentou primeiro, Deus multiplicou as suas provisões. 1 Reis 17, 13 a 16 relata: o cântaro de farinha não se esgotou, nem a botija de azeite se esvaziou, conforme a palavra do Senhor, dita por Elias. A provisão nunca é o problema. A verdadeira batalha está na nossa fé. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Quando entendes isto, deixas de ver os empregos comuns como a tua única opção e começas a vê-los como um trampolim para o verdadeiro propósito que Deus tem para ti. Achas isto poderoso? Dá um gostei e comenta sim para continuares conosco até ao fim. Ser escolhido significa viver num nível de fé que o mundo não compreende. Significa renunciar à segurança do sistema humano e confiar na direção divina. Significa que, embora tudo pareça incerto, Deus já preparou o caminho. Como Jesus disse em Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. A verdadeira vida começa quando decides deixar o medo de lado e abraçar o chamamento que Deus tem para ti. O sistema do mundo foi desenhado para manter as pessoas presas num ciclo de dependência, onde o sucesso é medido pela estabilidade financeira e pela conformidade com um padrão pré-estabelecido. No entanto, os escolhidos de Deus não cabem neste molde, porque o seu propósito não vem de uma estrutura humana, mas da vontade divina. Romanos 12:2 deixa claro: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. A palavra-chave aqui é transformação. Enquanto o mundo insiste que um emprego estável é o objetivo, Deus chama os seus para uma vida de propósito, onde a dependência não está no salário, mas na provisão divina. A diferença entre o sistema do mundo e o chamamento de Deus é evidente em toda a Escritura. No Egito, os hebreus eram escravos, sujeitos a um sistema que controlava e limitava o seu potencial. Embora alguns se habituassem a essa vida, Deus tinha um plano maior: tirá-los da escravidão e torná-los uma nação escolhida. Mas nem todos estavam prontos para essa mudança. Quando enfrentaram as primeiras dificuldades no deserto, muitos quiseram voltar ao Egito, porque pelo menos lá tinham comida garantida. Números 11, 4 a 6, relata a sua queixa: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Não há nada senão este maná diante dos nossos olhos. Aqui revela-se a mentalidade da escravidão, uma preferência pelo conforto de um sistema mundano em vez da liberdade que Deus oferece. Este é o mesmo conflito enfrentado por aqueles chamados a sair de empregos comuns. A segurança de um rendimento fixo pode parecer apelativa, mas quando Deus chama, Ele não o faz para que os seus filhos dependam de estruturas terrenas. Ele quer que aprendam a confiar nele. Jesus deixou claro em Mateus 6:31 a 33. Não vos preocupeis, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que precisais delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é o princípio fundamental que governa a vida dos escolhidos. Quando Deus é a prioridade, a provisão vem sem a necessidade de se submeter ao sistema do mundo. O faraó beneficiava da escravidão dos hebreus porque o seu sistema dependia do seu trabalho. Da mesma forma,
os sistemas modernos contam com as pessoas permanecendo num ciclo previsível de produção e consumo. Mas Deus não planeou os seus filhos para serem peças numa máquina terrena. Ele desenhou-os para cumprir um propósito celestial. Moisés compreendeu isto quando deixou o palácio do Egito. Podia ter ficado numa posição de poder com todos os benefícios da corte real, mas a sua verdadeira identidade não estava na estrutura do Egito, estava no plano de Deus. Hebreus 11, 24 a 26 explica: pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que gozar os prazeres temporários do pecado, considerando o opróbrio de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, pois olhava para a recompensa. A chave está no foco. Os chamados por Deus não podem fixar-se nas recompensas imediatas do mundo, mas na recompensa eterna. Quando Jesus chamou os seus discípulos, não ofereceu segurança financeira ou estabilidade laboral. Não prometeu riquezas nem conforto. Fez um chamamento radical: segue-me e farei de vós pescadores de homens. Mateus 4,19. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Um trabalho respeitável, estável e necessário na sua época. Mas quando Jesus passou e os chamou, eles deixaram tudo imediatamente. Não fizeram cálculos, não pediram explicações. Lucas 5,11 resume poderosamente: e trazendo os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Esta é a marca dos escolhidos. Não precisam de garantias humanas, porque confiam na palavra de Deus. O jovem rico é o exemplo oposto. Embora guardasse os mandamentos e desejasse seguir Jesus, o apego às riquezas reteve-o. Marcos 10, 21 a 22 descreve o momento crucial. Então Jesus, olhando para ele, amou-o e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me, tomando a tua cruz. Mas ele, entristecido com esta palavra, retirou-se pesaroso, pois tinha muitos bens. Aqui está a diferença entre aqueles dispostos a deixar tudo por Deus e aqueles incapazes de largar o que o mundo lhes deu. Deus não quer que os seus filhos se agarrem a empregos que os afastem do seu propósito. Paulo expressa-o claramente em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. O mundo opera pelo que é visível: contratos, números, saldos e aparente estabilidade. Mas os chamados por Deus andam por fé, confiando que a sua provisão estará sempre presente. O sistema terreno não foi desenhado para aqueles chamados a viver pela fé. Tudo no mundo está estruturado para que as pessoas dependam do seu próprio esforço, dos seus méritos, da sua capacidade de gerar rendimentos. Mas a vida dos escolhidos não se baseia na autossuficiência, baseia-se na dependência de Deus. Ao longo da história bíblica, Deus sustentou aqueles que deixaram o sistema do mundo para seguir o seu chamamento. Elias foi alimentado por corvos no ribeiro de Querite, porque nenhum sistema humano o podia sustentar. 1 Reis 17:6 narra: e os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Não havia salário, nem chefe, apenas a provisão divina assegurando o seu sustento. A fé dos escolhidos não pode depender de um rendimento fixo, mas na certeza de que Deus é fiel. A viúva de Sarepta tinha apenas um pouco de farinha e azeite, mas quando obedeceu à palavra de Deus por meio de Elias, a sua provisão não se esgotou. 1 Reis 17:16 confirma: o cântaro de farinha não se esgotou, nem a botija de azeite diminuiu, conforme a palavra que o Senhor tinha dito por Elias. Este é o princípio que governa a vida dos escolhidos
eles não vivem limitados pelo que o mundo diz ser possível, mas pelo que Deus prometeu. Aqueles chamados por Deus passam por um processo onde devem escolher entre a segurança do mundo e a confiança no plano divino. Alguns resistem, agarrando-se ao que conhecem, enquanto outros, como Abraão, Moisés e os discípulos, dão o passo da fé. A diferença entre aqueles que entram no seu propósito e aqueles que permanecem presos em empregos comuns é a disposição para confiar em Deus. Isaías 41:10 é um lembrete constante. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a mão direita da minha justiça. O sistema do mundo nunca poderá sustentar os escolhidos, porque eles foram desenhados para operar sob um princípio diferente. Não dependem do que veem, mas do que Deus falou. Não seguem a lógica do mundo, mas a voz do Espírito. Não procuram estabilidade terrena, mas visam cumprir o propósito eterno para o qual foram chamados. Os escolhidos de Deus não podem conformar-se com o que o mundo chama de segurança, porque foram equipados com talentos e dons que os distinguem do molde comum. Quando Deus chama alguém, não o deixa vazio ou desprotegido. Enche-o com capacidades específicas para cumprir o seu propósito. Desde o início, Ele colocou em cada um talentos que não são aleatórios ou coincidenciais, mas ferramentas divinas, desenhadas para serem usadas no seu plano. Mateus 25:14-30 ilustra este princípio na parábola dos talentos. O Senhor confiou a cada servo uma quantidade específica de talentos, conforme a sua capacidade, esperando que os multiplicassem. 2 deles compreenderam a responsabilidade que lhes foi dada e agiram em conformidade. Mas o terceiro escondeu o seu talento por medo. A resposta do Senhor foi firme: servo mau e preguiçoso, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, eu receberia o que é meu com juros. Este trecho revela que Deus não dá talentos para serem desperdiçados ou enterrados na rotina de um emprego sem propósito. Ele espera que sejam usados, que cresçam e que deem frutos para a sua glória. Os chamados por Deus não conseguem encontrar paz vivendo uma vida que não lhes permite desenvolver o que Ele colocou dentro deles. O sistema do mundo não promove o crescimento espiritual nem a manifestação dos dons divinos. O seu foco é a produtividade material, não o impacto eterno. É por isso que muitos sentem que os seus empregos os sufocam, como se estivessem a gastar as suas forças numa tarefa que não lhes pertence. A Escritura deixa claro que cada pessoa foi desenhada com um propósito específico. Efésios 2:10 confirma: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isto significa que os talentos de cada um não são aleatórios, mas parte de um plano maior estabelecido antes do seu nascimento. Quando Deus chama alguém, equipa-o com o necessário para cumprir a sua missão. Moisés, embora se considerasse lento no falar, foi apoiado por sinais e maravilhas. Jeremias, apesar da sua juventude, foi ungido como profeta para as nações. David, embora apenas um pastor, tinha dentro de si o coração de um rei. Nenhum deles parecia qualificado aos olhos do mundo, mas Deus não escolhe segundo padrões humanos, escolhe segundo o seu propósito. 1 Coríntios 1:27 afirma: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Este princípio mantém-se verdadeiro hoje. Muitos sentem que lhes faltam recursos para seguir o chamamento de Deus e agarram-se a empregos comuns por medo da incerteza.
Mas a Escritura mostra que aqueles que ousam dar o passo da fé veem Deus prover o necessário. Elias foi alimentado por corvos no ribeiro de Querite. A viúva de Sarepta viu a sua farinha e azeite multiplicarem-se. Pedro encontrou uma moeda na boca de um peixe para pagar impostos. Quando Deus chama, Ele próprio providencia. O seu suporte é uma garantia absoluta para aqueles que confiam nele. Filipenses 4,19 afirma: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus." Os chamados para algo maior não podem contentar-se com uma vida limitada pela estabilidade terrena. Os seus talentos clamam por serem usados no propósito certo. Quando Jesus passou por Mateus, um cobrador de impostos com uma vida financeiramente estável, disse: "Segue-me." Mateus 9,9 relata a sua resposta imediata: "E ele levantou-se e seguiu." Não houve dúvidas, cálculos financeiros ou desculpas. Mateus compreendeu que o chamamento de Jesus valia mais do que qualquer rendimento material. Este padrão repete-se na vida dos escolhidos. Em algum momento, eles devem decidir entre a segurança que o mundo oferece e a certeza que só Deus pode dar. Deus não dá talentos sem propósito. Aqueles dotados de capacidades criativas, capacidade de liderança, dons de ensino ou uma unção especial para ministrar, não foram desenhados para permanecer presos em empregos que não permitem que essas capacidades se desenvolvam. A parábola dos talentos deixa claro que Deus espera resultados, não desculpas. Aqueles que enterram os seus dons por medo da incerteza acabam por perder mais do que pensam preservar. Jesus conclui a parábola com um aviso severo ao servo infiel: "Lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes." A inação é perigosa quando se trata do propósito de Deus. A Escritura não deixa dúvidas sobre a importância de usar os dons corretamente. Provérbios 18:16 declara: "O dom do homem alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes." Os talentos não foram dados apenas para benefício pessoal, mas para abrir portas e levar a pessoa ao lugar onde Deus quer que ela esteja. Quando usados segundo a sua vontade, Ele assegura que vão mais longe do que qualquer emprego terreno poderia levar. Muitos permanecem presos em empregos convencionais porque acreditam que os seus talentos não são suficientes para os sustentar. No entanto, a palavra ensina que, quando os dons são colocados nas mãos de Deus, Ele os multiplica. Moisés tinha apenas um cajado, mas com ele abriu o mar. A viúva tinha apenas um pouco de azeite, mas com ele encheu muitas vasilhas. Um rapaz tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas Jesus usou-os para alimentar milhares. Não se trata de quanto alguém tem nas mãos, mas de quanto está disposto a dar a Deus. A mentalidade do mundo promove a ideia de que um bom emprego é aquele que oferece estabilidade econômica, mas Deus define o sucesso de forma diferente. Josué 1:8 afirma: "Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e terás bom êxito." A verdadeira prosperidade não vem do esforço humano, mas de andar na obediência à vontade de Deus. Os escolhidos não podem ignorar o fogo interior que os impulsiona para algo maior. A frustração no emprego comum não é coincidência. É um sinal de que estão fora do propósito para o qual foram desenhados. Como Jonas, que tentou fugir do seu chamamento e acabou no ventre de um grande peixe, aqueles que resistem ao propósito de Deus acabarão por enfrentar circunstâncias que os trarão de volta ao caminho certo. Deus não deixa os seus escolhidos
viverem na mediocridade. Cada talento dado por Deus é uma semente que deve ser plantada e cultivada no solo certo. Não pode ser enterrada no medo ou sufocada pela rotina. A Escritura ensina que aqueles que usam os seus dons para o propósito certo experimentam multiplicação, enquanto os que os ignoram enfrentam perda. Jesus disse-o claramente em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A fidelidade com os talentos confiados é o que distingue aqueles que cumprem o seu destino dos que o deixam passar. Vamos começar. Escreve sim nos comentários. Se estás curioso sobre o plano de Deus para ti e não saltes para o fim, uma revelação incrível espera-te. Os chamados não podem conformar-se com o que o mundo oferece. Foram criados para impactar, transformar, manifestar o reino de Deus na terra. A sua provisão não depende de um salário, mas da fidelidade divina. Os seus talentos não foram dados para serem enterrados, mas para serem multiplicados. A insatisfação com o vulgar não é uma fraqueza, é um sinal de que Deus os está a chamar a sair do sistema do mundo e a entrar na plenitude do seu propósito. O mundo criou um sistema baseado na autossuficiência, onde a segurança é medida em números e a estabilidade depende de um salário fixo. No entanto, os escolhidos de Deus não podem viver sob essa lógica, porque foram chamados a operar numa dimensão diferente. Uma onde a provisão não vem de um emprego, mas da fidelidade de Deus. Jesus ensinou este princípio com clareza, desafiando a mentalidade de preocupação com as necessidades materiais e chamando os seus discípulos a uma confiança radical. Em Mateus 6:31-33, ele disse: Não vos preocupeis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que precisais delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a chave para os chamados. Não correr atrás do que o mundo persegue, mas focar-se no eterno, confiando que Deus suprirá cada necessidade no momento certo. Desde o início, Deus sustentou aqueles que responderam ao seu chamamento. Quando tirou Israel do Egito, não os deixou à mercê da escassez no deserto, onde não havia campos para colher, nem mercados para comprar. Ele próprio os providenciou. Êxodo 16:4 descreve este milagre. E o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vós, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu o ponha à prova, se andará na minha lei ou não. Não havia necessidade de um sistema econômico ou contratos de trabalho. Deus, com o seu poder, enviou maná do céu, provando que a sua provisão não é limitada por regras humanas. No entanto, muitos em Israel não compreenderam esta verdade. Desejavam a comida do Egito, querendo voltar à aparente segurança da escravidão, porque não sabiam depender totalmente de Deus. O problema não era falta de provisão, mas falta de confiança no provedor. Deus não se limita a sustentar os seus escolhidos. Ele ensina-os a viver pela fé, a confiar nele a cada passo. Quando Jesus enviou os 70 discípulos a pregar, deu-lhes instruções específicas. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10:4. Este comando parecia desafiar toda a lógica. Não levar provisões, não assegurar recursos antes de partir, não planear o necessário. Mas aí estava a lição. Deus cuidaria de tudo. Ao regressarem, os discípulos testemunharam que nada lhes faltou, porque onde Deus envia, Ele providencia. O sistema do mundo exige planeamento financeiro, poupança, investimentos seguros e estabilidade laboral. Mas quando Deus chama, não o faz
sob os termos do mundo. O seu chamamento requer fé, a coragem de largar o que parece seguro e confiar no que não se vê. Os discípulos deixaram as suas redes e a sua fonte de rendimento quando Jesus os chamou. Mateus deixou a sua mesa de impostos sem se preocupar com o seu futuro financeiro. Cada um deles compreendeu que o verdadeiro sustento não estava no emprego, mas naquele que os tinha chamado. Pedro experimentou isto literalmente quando Jesus o convidou a andar sobre as águas. Em Mateus 14:29, Jesus disse: "Vem." E Pedro, confiando naquela palavra, saiu do barco. Não caminhou sobre a água pela sua própria capacidade, mas porque a sua fé estava na palavra de Jesus. Quando os escolhidos de Deus tentam agarrar-se à segurança do mundo, acabam por enfrentar a frustração de um sistema não desenhado para eles. Sentem-se deslocados, lutando com a sensação de que estão a perder tempo em algo que não enche o seu espírito. Este desconforto não é coincidência, é o Espírito de Deus a agitá-los, sinalizando que foram chamados a depender dele, não de um salário. Filipenses 4:19 declara: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus." Isto não é um princípio teórico, é uma realidade espiritual. Mas só aqueles que ousam dar o passo da fé o experimentam na sua plenitude. Israel teve de aprender esta lição no deserto. Não podiam guardar o maná para o dia seguinte, porque Deus queria que confiassem nele todas as manhãs. Quando tentaram acumular provisões, o maná apodrecia. Só quando dependiam completamente de Deus, viam a sua fidelidade diária. O mesmo acontece com os chamados. A provisão de Deus nem sempre se manifesta com antecedência, mas no momento exato em que é necessária. Aqueles que esperam ver o recurso antes de avançar, nunca o verão. A fé não funciona assim. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Os escolhidos devem entender que o seu sustento não depende de um sistema terreno. Se Deus alimentou Elias com corvos e multiplicou o azeite de uma viúva, como não sustentaria aqueles que ele chamou? A economia de Deus não segue as regras do mercado porque ele não depende de circunstâncias humanas. Em tempos de sede, fez brotar água de uma rocha. Em tempos de fome, multiplicou pães e peixes. A provisão não está na lógica, mas na obediência. O mundo ensina que é preciso trabalhar arduamente para garantir estabilidade financeira, mas a Escritura revela que o verdadeiro trabalho dos escolhidos é confiar e obedecer. Quando Pedro e os discípulos pescaram toda a noite sem sucesso, Jesus deu-lhes uma instrução simples: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. João 21:6. Não mudou o seu esforço nem a sua habilidade, apenas a direção sob a palavra de Jesus. E naquele momento, as redes encheram-se. A provisão não veio da sua capacidade, mas da sua obediência. Deus não deixa sem sustento aqueles que andam na sua vontade. A Escritura está cheia de promessas que asseguram que o justo nunca será desamparado. Salmo 37:25 diz: fui jovem e agora sou velho, e não vi o justo desamparado, nem os seus descendentes a mendigar pão. Esta é a herança daqueles que confiam em Deus. Não precisam de temer a falta, porque a sua provisão está segura. Mas só aqueles que ousam largar o controle e andar pela fé podem experimentar a plenitude desta promessa. Os chamados para algo maior não podem continuar a procurar estabilidade no lugar errado. Não foram desenhados para se encaixar num sistema que não lhes pertence. Foram criados para operar sob a provisão divina, para andar numa economia sobrenatural, onde a obediência é a chave e a fé é a moeda. Aqueles que provaram esta verdade sabem que não há comparação entre a segurança ilusória do mundo
e a fidelidade inabalável de Deus. O desconforto que sentem em empregos convencionais não é uma maldição, é um lembrete de que foram desenhados para algo maior. O sistema do mundo nunca poderá sustentar os escolhidos porque eles foram chamados a depender de Deus, não de estruturas humanas. Enquanto outros procuram estabilidade em contratos, poupanças e planos de reforma, os escolhidos andam confiando que Deus é a sua fonte. Não vivem com medo do futuro, porque sabem que cada dia está nas suas mãos. Não se agarram à segurança terrena, porque compreenderam que a verdadeira estabilidade só se encontra na vontade de Deus. A sua confiança não está no que vem, mas naquele que os chamou, sabendo que, se Ele os enviou, também os sustentará. Os escolhidos de Deus não se sentem em casa num sistema não desenhado para eles. Há algo dentro deles que resiste à rotina vazia, à repetição de dias sem propósito, à sensação de estarem presos numa estrutura que não os realiza. Isto não é coincidência. O desconforto em empregos comuns não é um erro ou uma fase passageira, é um sinal de que foram separados para algo maior. Moisés não conseguiu conformar-se com a vida no palácio do faraó, porque o seu espírito sabia que o seu destino não estava no conforto do Egito, mas na missão de libertar o seu povo. Daniel não se submeteu ao sistema de Babilônia, porque dentro dele havia uma identidade que não podia ser apagada, uma ligação com Deus que o tornava diferente. Jesus não podia permanecer na carpintaria de José, porque o seu chamamento transcendia qualquer ofício terreno. Há momentos em que a inquietação no emprego é mais do que mera insatisfação, é um abalo divino. Deus perturba a rotina, permite que o desconforto cresça, porque os está a chamar para fora do vulgar. Jonas tentou fugir do seu propósito, mas Deus levou-o a um ponto onde não podia mais resistir. Quando alguém foi escolhido para algo maior, Deus não permitirá que se acomode no que não lhe pertence. A frustração, a sensação de estar deslocado, a incapacidade de encontrar paz num emprego sem propósito, são sinais de que Deus os está a empurrar numa direção diferente. Nem todos sentem isto, porque nem todos são chamados para uma missão especial. Mas aqueles que sentem este fogo dentro de si, não o podem ignorar, porque mais cedo ou mais tarde, a voz de Deus torna-se impossível de silenciar. O sistema do mundo foi desenhado para manter as pessoas ocupadas, mas não necessariamente a avançar no propósito de Deus. Muitos passam anos a correr atrás de estabilidade e reconhecimento no emprego, só para perceberem que desperdiçaram a vida em algo que nunca os realizou. Jesus perguntou em Mateus 16:26: Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A segurança terrena é uma ilusão quando comparada ao chamamento eterno de Deus. Os separados para um propósito divino não conseguem satisfazer-se com o que o mundo oferece, porque dentro deles há um anseio que só é saciado ao andar na obediência a Deus. Quando Deus chama, a mudança nem sempre é imediata. Há um processo, um tempo de preparação, uma estação em que o desconforto cresce até que a pessoa esteja pronta para avançar. David foi ungido como rei, mas não tomou o trono imediatamente. Passou anos no deserto, enfrentando provações, sendo moldado, aprendendo a depender de Deus em vez da estrutura de um sistema humano. José recebeu um sonho sobre o seu destino, mas antes de o ver cumprido, passou por traição, escravidão e prisão. A transição de uma vida vulgar para uma vida de propósito envolve frequentemente um período de teste, onde a fé é provada e o caráter é refinado. O problema para muitos é que interpretam o desconforto como um obstáculo em vez de uma direção. Veem a insatisfação como um problema em vez de um sinal.
Mas Deus permite estes sentimentos porque sabe que, se estivessem confortáveis no vulgar, nunca procurariam o extraordinário. Não foi até Moisés ver a opressão do seu povo que sentiu o peso do seu propósito. Não foi até Neemias ouvir sobre a destruição de Jerusalém que o seu coração ardeu para reconstruir as suas muralhas. Deus desperta os seus através de um desconforto que não podem ignorar, um fardo que não conseguem largar, um desejo por algo maior que não lhes dá paz. A fé é o que distingue aqueles que respondem ao chamamento daqueles que o ignoram. Muitos sentem o desconforto, mas poucos têm a coragem de agir. Pedro podia ter passado toda a vida a pescar, mas quando Jesus o chamou, deixou o seu barco sem olhar para trás. Eliseu podia ter continuado a lavrar a terra, mas quando Elias lançou o seu manto sobre ele, queimou os seus arados e sacrificou os seus bois como sinal de não retorno. Hebreus 11:8 descreve o passo de fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A fé não espera por garantias, não precisa de contratos ou seguranças. A fé responde quando Deus fala, independentemente das circunstâncias. O sistema do mundo oferece estabilidade, mas não propósito, segurança, mas não realização, conforto, mas não transcendência. Os chamados para algo maior devem decidir se vão conformar-se com o que o mundo oferece ou dar um passo na incerteza da fé para ver a glória de Deus manifestar-se nas suas vidas. Israel queixou-se no deserto porque preferia a segurança da escravidão no Egito à incerteza de depender de Deus. Mas aqueles que confiaram, aqueles que acreditaram na promessa, foram os que entraram na terra prometida. Deus nunca disse que seguir o seu chamamento seria fácil. De fato, a Escritura está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram oposição, rejeição, provações e momentos de crise antes de verem o seu propósito cumprido. Mas também está cheia de promessas de que Deus é fiel para sustentar aqueles que confiam nele. Isaías 41:10 declara: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a mão direita da minha justiça. A segurança dos escolhidos não está no emprego, mas na fidelidade de Deus. O desconforto em empregos comuns não é uma punição, é uma preparação. É Deus a empurrá-los para um nível mais alto, abalando o que é temporário, para que possam abraçar o eterno. É a prova de que há mais, algo que ainda não se manifestou, mas que está a caminho. Quando Jesus chamou os seus discípulos, não ofereceu um caminho fácil, mas prometeu algo maior, uma vida de propósito, uma missão que mudaria a eternidade, um destino inigualável por qualquer benefício terreno. Aqueles que sentiram o peso desta verdade não podem continuar a ignorá-la. Não foram criados para se encaixar num sistema que não os pode sustentar. Não foram desenhados para viver na mediocridade do vulgar. Foram separados, chamados para algo maior. E embora o processo de transição possa ser desafiador, embora o medo tente paralisar, embora o mundo insista que devem conformar-se, a voz de Deus continua a ressoar, chamando-os a sair, a confiar, a acreditar que há mais. Os escolhidos não trabalham em empregos comuns porque não podem, porque o seu espírito não os deixa, porque o seu destino não está no que o mundo oferece, mas no que Deus preparou para eles. Porque o desconforto que sentem não é um erro, é um sinal. Porque o que estavam à espera não está na segurança de um emprego, mas na obediência a um chamamento. Porque foram criados para impactar, transformar, viver na plenitude do que Deus desenhou para eles. E porque quando finalmente dão o passo da fé,
descobrem que tudo o que deixaram para trás não se compara à glória do que Deus tinha preparado desde o início. Os escolhidos de Deus não foram chamados a apenas sobreviver no mundo, mas a impactá-lo. Há uma diferença profunda entre aqueles que trabalham apenas para ganhar a vida e aqueles marcados por Deus para transformar a realidade em que vivem. Não se trata de evitar esforço ou rejeitar responsabilidade, trata-se de compreender que a missão dos filhos de Deus não pode ser confinada num enquadramento mundano que oferece apenas estabilidade temporária. Efésios 2:10 declara com certeza: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não se trata de um simples emprego, mas de um propósito que transcende o terreno. Uma obra estabelecida antes do nascimento de cada pessoa, à espera de ser cumprida. Deus não chamou os seus para serem meros espectadores no mundo, mas para exercerem influência, para fazerem a diferença na sua geração. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que compreenderam que as suas vidas não podiam ser reduzidas a um emprego vulgar, mas deviam alinhar-se com a vontade de Deus. José não foi colocado no Egito apenas para gerir recursos, mas para preservar o seu povo. Esther não chegou ao palácio apenas para desfrutar de uma posição privilegiada, mas para interceder pela salvação da sua nação. Neemias não assegurou um posto na corte persa só para benefício pessoal, mas para restaurar as muralhas de Jerusalém. Cada um deles podia ter se acomodado ao que o mundo oferecia, mas compreenderam que o seu verdadeiro chamamento ia além do visível. Jesus deixou claro que a vida dos escolhidos não podia girar em torno de uma ocupação terrena sem impacto espiritual. Quando chamou os seus discípulos, não ofereceu estabilidade financeira, mas um propósito eterno. Encontrou Pedro e André a lançar redes, Tiago e João a consertá-las. Eram pescadores, um trabalho respeitável, estável e necessário, mas não o destino final que Deus tinha para eles. Jesus aproximou-se e disse: vem, segue-me e farei de vós pescadores de homens. Mateus 4:29. Não prometeu riquezas, não garantiu uma vida confortável, ofereceu apenas um propósito maior, e eles compreenderam que isso era a verdadeira riqueza, pois sem hesitação deixaram os seus barcos e o seguiram. O chamamento de Deus nem sempre faz sentido aos olhos do mundo. A lógica humana diria que é mais sábio assegurar um rendimento estável antes de perseguir um propósito espiritual. Mas a fé não segue a lógica do mundo, segue a voz de Deus. Eliseu estava a trabalhar com os seus bois quando Elias passou e lançou o seu manto sobre ele. Sem fazer cálculos, sem consultar a sua estabilidade financeira, Eliseu compreendeu o significado daquele ato e respondeu queimando os seus arados e sacrificando os seus bois. 1 Reis 19:21 relata a sua determinação. E ele tomou um par de bois e os matou, e com o arado dos bois cozeu a sua carne e deu-a ao povo para comerem. Depois levantou-se e foi após Elias e o serviu. Não houve negociação, nem dúvida, apenas uma resposta imediata a um chamamento maior. Deus não chama os seus para uma vida de conforto, mas para uma vida de impacto. Os escolhidos não podem contentar-se com a segurança que o mundo oferece, porque dentro deles há um anseio maior que os leva ao desconhecido. Abraão deixou a sua terra sem saber para onde ia. Moisés deixou a corte do faraó para se identificar com o povo de Deus. Paulo renunciou ao seu estatuto de fariseu e educação para se tornar apóstolo dos gentios. Nenhum deles foi chamado para uma vida de estabilidade, mas para uma vida de propósito. A mentalidade do mundo ensina que o sucesso se mede pelo rendimento
e estabilidade laboral. Mas a Escritura mostra que a verdadeira recompensa está em cumprir a vontade de Deus. Jesus contou a parábola dos servos fiéis e infiéis para ilustrar este princípio. Em Mateus 25, 21, o Senhor diz ao servo que multiplicou os seus talentos: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus não mede a vida dos seus filhos pela riqueza que acumulam, mas pela fidelidade com que cumprem o propósito para o qual foram chamados. Os separados por Deus não podem viver sob a lógica da autossuficiência. Não podem depender de um salário como única fonte de segurança, porque foram chamados a confiar completamente em Deus. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar, deu-lhes uma instrução radical: não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem saco para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Mateus 9:10. Não era um convite à irresponsabilidade, mas à confiança absoluta na provisão divina. Aqueles que vivem no propósito de Deus experimentam em primeira mão como Ele providencia a cada passo do caminho. O mundo tentará convencer os escolhidos de que precisam de se assegurar primeiro antes de seguir o chamamento de Deus. Mas a fé não opera com garantias humanas. Israel não viu o mar abrir-se antes de caminhar em direção a ele. As águas dividiram-se quando deram o primeiro passo. As muralhas de Jericó não caíram antes de o povo marchar, mas depois de obedecerem à instrução divina. A provisão de Deus não vem antes da obediência, mas como resultado dela. O problema para muitos é que esperam condições ideais antes de avançar. Esperam por apoio financeiro, confirmação visível, um ambiente seguro antes de dar o passo da fé. Mas Deus não trabalha com seguranças humanas. Ele trabalha com corações dispostos. Hebreus 11:6 deixa claro: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa aqueles que confiam nele além do que veem, aqueles que agem pela fé, aqueles que não dependem de estruturas humanas para se sentirem seguros. A vida dos escolhidos não pode ser confinada a um emprego sem propósito, porque foram desenhados para algo maior. Não podem contentar-se com o que o mundo oferece, porque sabem que há mais. A insatisfação que sentem não é um erro, mas um lembrete de que um chamamento está à espera. A decisão é deles. Podem ignorar a voz de Deus e ficar na segurança do conhecido, ou podem responder com fé e entrar na plenitude do seu propósito. Quando Jesus chamou os discípulos, não ofereceu certezas terrenas, mas deu uma promessa maior, uma vida que marcaria a eternidade. Os chamados têm a mesma escolha. Podem permanecer presos na rotina de um emprego sem propósito, ou podem confiar que Deus os preparou para algo maior. A diferença entre aqueles que impactam o mundo e aqueles que apenas o habitam está na sua resposta, e só aqueles dispostos a deixar o vulgar podem entrar no extraordinário que Deus reservou para eles. Os escolhidos de Deus não foram chamados a encaixar-se na estrutura de um mundo que não os pode sustentar. Não foram desenhados para operar sob um sistema que limita o seu potencial ou para se conformarem a uma existência baseada na segurança terrena. Há uma força dentro deles que os impulsiona para além, uma urgência que os distingue do vulgar e os empurra para algo que nem todos conseguem compreender. É um fogo que consome, uma certeza interior de que nasceram para algo que transcende o visível. Por mais que tentem adaptar-se à norma, haverá sempre a sensação de que há mais, de que o que o mundo oferece não é suficiente. Esta luta interna não é uma fraqueza,
é um sinal de que foram marcados por Deus para uma obra maior. O chamamento de Deus não é um convite ao conforto, mas um desafio a caminhar no desconhecido. Não é uma proposta de estabilidade, mas uma promessa de propósito. Os escolhidos não podem ser medidos pelos padrões do mundo, porque as suas vidas não foram desenhadas para se encaixar numa estrutura terrena. O que é suficiente para outros nunca será suficiente para eles, porque o seu espírito não se acomoda ao temporário. Acordam cada manhã com uma insatisfação que não desvanece com conquistas humanas, porque o que anseiam não é reconhecimento, sucesso ou estabilidade, mas cumprir a razão pela qual foram enviados a este mundo. O propósito de Deus é uma chama que não se extingue. Tentar abafá-la com distrações mundanas apenas adia o momento inevitável em que terão de se render ao que foram chamados a fazer. Aqueles que sentiram o peso desta verdade podem tentar ignorá-la, podem tentar encontrar satisfação no que os outros chamam de sucesso, mas, mais cedo ou mais tarde, chegarão à mesma conclusão. Nada neste mundo pode preencher o vazio deixado por um propósito não cumprido. Podem construir carreiras impressionantes, acumular riquezas, estabelecer uma vida estável, mas haverá um eco dentro deles a lembrar-lhes que não nasceram para isto, que há algo à espera, que o seu tempo aqui é demasiado valioso para ser desperdiçado no que não tem peso na eternidade. O sistema do mundo aperfeiçoou a arte de manter as pessoas ocupadas sem lhes permitir avançar para a verdadeira razão da sua existência. Tudo está desenhado para distrair, para convencer que a vida é apenas uma série de responsabilidades a cumprir até ao fim dos seus dias. Mas os escolhidos não podem ser presos nesta ilusão. Há algo neles que se rebela contra a mediocridade da existência vulgar. Uma voz interior que sussurra constantemente que foram criados para algo maior. Não é arrogância ou descontentamento sem sentido. É o clamor de um espírito que sabe que a sua vida tem um significado mais elevado. O mundo tentará convencê-los de que estão errados, de que o seu anseio por mais é irrealista, de que devem contentar-se com o que têm. Mas o chamamento de Deus não desvanece com palavras, nem se dilui com o tempo. Não se conforma a planos humanos, nem enfraquece com a dúvida. É uma semente que, embora enterrada, acabará por romper o solo e crescer mais forte, porque o que Deus plantou nos corações dos seus não pode ser arrancado. O que Ele determinou para eles não pode ser substituído por nenhum sucesso terreno. Nem todos compreenderão este caminho. Nem todos verão claramente o que os escolhidos foram chamados a fazer. Muitos tentarão convencê-los a seguir o curso natural da vida, a agarrar-se ao que é seguro, a deixar de lado ideias que parecem impossíveis. Mas os separados por Deus não podem depender da aprovação do mundo, porque a sua missão não tem origem no mundo. O seu destino está selado por um propósito divino, e nenhum sistema humano pode mudar o que Deus estabeleceu para eles. O tempo é o recurso mais valioso que lhes foi dado. Cada dia que passa sem responder ao chamamento é um dia que não pode ser recuperado. Cada momento gasto no que não tem propósito é uma oportunidade perdida para manifestar o que Deus planeou. O tempo não se negocia. Não se pode pedir uma segunda oportunidade quando a vida chega ao fim. O que for feito com os dias dados definirá se viveram apenas para existir ou para cumprir a razão pela qual Deus os enviou. As vozes do mundo dirão que é mais sábio escolher o caminho seguro, que é mais prático ficar dentro do sistema, que é mais fácil seguir a estrada da maioria. Mas os escolhidos não podem ser guiados pela lógica humana, apenas pela voz de Deus. Não podem tomar decisões baseadas no medo, mas na fé.
Não podem adiar o inevitável, porque cada dia de atraso é um dia a menos para cumprir o seu destino. Não foram criados para trabalhos sem propósito, porque a sua vida não é um acidente. Não foram chamados a conformar-se com o que o mundo oferece, porque o seu espírito anseia pelo eterno. Não foram desenhados para depender de um sistema humano, porque a sua provisão vem de Deus. Não podem permanecer presos na rotina do vulgar, porque dentro deles arde um fogo por algo maior. O momento de agir não é amanhã, nem quando as condições forem ideais, nem quando tudo estiver no lugar. O momento é agora, porque cada minuto conta, porque cada decisão os aproxima ou afasta do seu propósito, porque cada dia é uma oportunidade para avançar ou perder-se no desnecessário. A diferença entre aqueles que impactam o mundo e aqueles que apenas o habitam está na determinação de responder ao chamamento de Deus. A mensagem de Billy Graham em Por esto los elegidos de Dios. No trabalho em empleos comunes, segundo a Bíblia, atingiu-me como um comboio de mercadorias, despertando uma introspecção profunda sobre propósito, fé e o descontentamento silencioso que tenho sentido na minha própria vida. Ao crescer na América, somos alimentados com esta narrativa desde o primeiro dia. Vai para a escola, tira um curso, consegue um emprego estável, sobe na carreira, poupa para a reforma. Repete tudo até estares demasiado velho para te importares. É o sonho americano, não é? Mas Graham vira este guião do avesso, argumentando que aqueles escolhidos por Deus, os seus eleitos, não encaixam nesse molde porque estão programados para algo maior, algo eterno. Ele apoia-se nas Escrituras, como João 15:21, onde Jesus diz que o mundo odeia os seus seguidores porque não pertencem a ele. E eu não consigo evitar pensar em quantas vezes me senti deslocado na rotina das 9 às 5. Não é apenas tédio ou esgotamento, é esta sensação persistente de que bater o ponto e correr atrás de um salário não é o motivo pelo qual eu fui colocado aqui. O ponto de Graham sobre Abraão deixar tudo sem um mapa, ou Jesus abandonar a carpintaria por uma missão divina, ressoa profundamente. É um apelo para trocar o conforto pela convicção. Refletindo sobre isto, vejo como a cultura da correria que idolatramos nos Estados Unidos nos pode prender, fazendo-nos pensar que a segurança é o prêmio supremo, quando, na verdade, é a fé que nos liberta. Tenho visto amigos instalarem-se em empregos confortáveis, gabando-se dos seus planos de reforma 401 Quero e escritórios de canto, enquanto eu luto com esta comichão de me libertar, de fazer algo que importe além do próximo relatório trimestral. Os exemplos da Bíblia: Moisés a abandonar o palácio do faraó, Pedro a largar as suas redes, não são apenas histórias antigas, são planos para qualquer um que já tenha sentido aquela faísca de tem de haver mais. A perspectiva de Graham não é sobre preguiça ou rejeitar o trabalho, é sobre rejeitar um sistema que não está alinhado com o plano de Deus para ti. Esse é o murro no estômago. Não estamos aqui para nos encaixarmos, estamos aqui para nos destacarmos, para confiar na providência de Deus em vez de num salário fixo. Ao aplicar isto à minha vida, estou a começar a ver as escolhas do dia a dia de forma diferente. Tenho estado preso num emprego que paga as contas, mas drena a minha alma. Soa familiar a alguém? É seguro, claro, mas não sou eu. A mensagem de Graham empurra-me a perguntar: qual é o meu chamado divino? Talvez não seja largar tudo amanhã e pregar numa esquina, mas podem ser pequenos passos, como fazer voluntariado na igreja, orientar uma criança que precisa, ou finalmente escrever aquele livro com que sonho desde a universidade. Estou a aprender que a fé não é esperar,
por um sinal luminoso de Deus. É avançar, mesmo quando o caminho está enevoado. Veja-se o último mês. Recusei horas extras para ajudar um amigo a iniciar um projeto comunitário. A minha conta bancária não gostou, mas o meu espírito sim. Essa é a mudança. Priorizar o propósito sobre o lucro. Na América, somos obcecados por vencer na vida. Mas Graham, lembra-me que vencer aos olhos de Deus não é sobre um salário gordo, é sobre impacto. Não sou Moisés, nem Abraão, mas posso parar de me agarrar à boia do cubículo e confiar que Deus providenciará se eu perseguir o que Ele colocou no meu coração. A lição aqui é prática. Avalia o teu tempo. Onde estou a gastar energia que só faz girar as rodas? Comecei a reservar 1 hora por dia para orar, ler as Escrituras e pensar no que pescar homens significa para mim. Talvez um podcast ou um trabalho paralelo que ajude pessoas. É assustador pensar em largar a corrida desenfreada. Mas Graham tem razão. Deus não chama os preparados. Ele prepara os chamados. Então, estou a dar pequenos passos. Cortar distrações, como maratonas intermináveis de Netflix. Falar com mentores sobre a minha inquietação e poupar um pequeno fundo de fé para me dar margem quando o salto chegar. Não se trata de uma mudança instantânea. Trata-se de alinhar a minha vida, pouco a pouco, com algo eterno. Isto não é apenas teoria. É um despertador para parar de andar a dormir por um sistema que não é o meu destino e começar a viver como alguém escolhido. Obrigado por me acompanharem nesta exploração profunda sobre por que os escolhidos de Deus não batem ponto em empregos comuns, inspirada pela sabedoria intemporal de Billy Graham. Se isto vos tocou, carreguem no botão Gosto. Partilhem com alguém que precisa de um empurrão para o seu propósito. E subscrevam para mais vídeos que alimentem a vossa jornada de fé. Deixem um propósito nos comentários abaixo. Adorava saber como isto vos fala ou qual o próximo passo que vão dar. Vamos manter esta conversa viva e perseguir o extraordinário juntos.